Vai ler de novo, meu filho, lê baixo. Você está falando do seu pai. Amém. Vamos começar então a nossa mensagem, 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. 2 Crônicas, se você abrir no meio da sua Bíblia, você vai chegar em Salmos ou Provérbios. Você vai voltando Jó, Esther, Neemias e Esdras. E depois é 2 Crônicas. Então diz assim a palavra de Deus, no versículo 10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Que o Senhor, então, abençoe a leitura desta palavra. Amém. Deus tem falado comigo e a respeito de crianças. Eu tenho pensado nisso, em como criar as crianças, como educar os filhos no caminho do Senhor e como garantir a salvação dos nossos filhos. E tenho pensado também sobre grandes homens do passado que não eram cristãos, mas que tinham uma mentalidade de vitória, de conquistar o mundo, como Alexandre o Grande, Ivan e tantos outros, né, Gengis Khan. E fico pensando, o que eles tinham em comum que faziam com que eles imaginassem, tinham a mentalidade de conquistar o mundo. E duas coisas me chamaram a atenção estudando sobre eles. Uma é que eles morriam de medo das suas mães. Todos eles tinham muito medo das mães. Suas mães eram duras com ele. As mães pegavam pesado com os seus filhos. Todos eles, os grandes conquistadores do passado. E a segunda coisa é que eles tinham uma visão. As mães deles ensinaram, todos eles perderam os pais, foram criados por pessoas diferentes, mas as mães incutiram nas suas mentes, desde pequenininho, que eles estavam destinados a grandes coisas. Eles tinham objetivos maiores do que aquilo que estava ali. Então eles desenvolveram essa mentalidade de conquistar o mundo, de vencer e tudo mais. É claro que eles não eram cristãos e fizeram muitas atrocidades, mas uma coisa em comum entre eles também é que todos eles, no final de suas vidas, em dado momento, chegaram a refletir e buscar o perdão de Deus. E viviam esse dilema, buscar o perdão de Deus. O que me ensina é que quando uma mãe ensina o seu filho no caminho certo, mesmo sem conhecer a Deus, esta criança vai estar mais próxima de se aproximar de Deus um dia. Hoje nós vemos que as crianças vão crescendo, vão se desenvolvendo e meio que vão ficando pelo caminho. Elas não enxergam o seu propósito, não entendem onde elas vão, o que elas vão fazer das suas vidas, elas não conseguem entender isso. Então elas ficam na infância, outras ficam na adolescência e as crianças não entendem, não, isso não é para mim, isso não é próprio para mim. E isso vão deixando que elas fiquem no caminho. E isso prejudica, quando nós vamos evangelizar, essas crianças mal educadas, mimadas, não conseguem aceitar a Jesus, porque não enxergam sequer que vão morrer um dia, que existe uma vida após a morte, nada, não enxergam o básico, o mínimo. E esse texto, o que esse texto está nos ensinando? Que, antes, o tema da mensagem de hoje é filhos criados para reinar. Filhos criados para reinar. Então tem alguns personagens, né? Se você ler o capítulo 22, um pouquinho antes, você vai ver o que está acontecendo. Os árabes invadiram, está em guerra, está uma confusão completa. E você tem Joás, que é um bebê, que está, dentre outros bebês, filhos do rei, estão todos sendo mortos. Todos os bebês estão sendo mortos. Tem uma vilã, Atalia, ela está em retaliação, matando toda a descendência real, os príncipes, vamos dizer assim. E você tem Joiada, que é o sumo sacerdote. E aí, nessa história aí, né, a Jeozabeate pega Joás, um dos filhos do rei, um dos príncipes, bebê, e esconde junto com o sumo sacerdote. E aí foi o único que não foi morto por Atalia. E aí vamos explorar o que está acontecendo nisso e como é que a gente aplica esses ensinamentos aos nossos filhos. Vamos ler agora o capítulo 23 inteiro. Podem me acompanhar aí. E porém, capítulo 23, versículo 1. E porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, a Acarias, filho de Jeroão, e a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, e
Maaseias, filho de Adeias, e a Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá. E os chefes dos pais de Israel vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada, que era o sumo sacerdote, lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas. Então ele está traçando o plano, né? Vocês vão ser guardas, um pedaço vai ser guarda do templo aqui. E uma terça parte estará na casa do rei. E a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios na casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, que é separados. Mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa será morto. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um dos seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, e dispôs todo o povo, a cada um com suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar da casa e ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei. Primeiro eles fizeram isso tudo, organizaram, fizeram um esquema de defesa, botaram tudo. E depois que fizeram isso, pegaram um menino de 7 anos e botaram para fora, que era o filho do rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa. Deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras. E o que a seguir morrerá a espada, porque disseram ao sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada à porta dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram e quebraram os seus altares, as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos seus altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instrução de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra, e conduziram à casa do Senhor. E entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram o rei sobre o trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Esse texto ele é riquíssimo, é um texto forte, poderoso, e tem muitas lições que nós podemos tirar desse texto. Mas eu vou salientar apenas algumas, porque o meu foco é sobre as crianças, como criar filhos prontos para reinar. A primeira lição que a gente tira do texto é que em tempos difíceis, é preciso pagar o preço de obedecer ao Senhor. Em tempos difíceis, é preciso pagar o preço para obedecer ao Senhor com inteligência. O povo estava em guerra,
estava um momento delicado. Uma grande vilã que matava todo mundo, que procurou, caçou os herdeiros do trono, estava ali, logo ao lado. Ela estava governando. E eles se prepararam, protegeram o menino, protegeram o herdeiro, fizeram as alianças. Só então anunciaram o menino. O menino tinha 7 anos. Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos cada vez mais difíceis. Está difícil pregar a palavra, está difícil ser fiel, ter o zelo à santidade. E ali você vê como eles tinham o zelo à santidade. Ninguém entrava que não fosse puro. É difícil você ter esse zelo e desenvolver e pregar esse zelo hoje. Então, o que a gente precisa fazer? Antes de sair para a guerra, todos nós precisamos estar preparados. E como nós nos preparamos hoje para a guerra? Nós lemos a Bíblia, nós vamos à igreja, nós oramos pela nossa família. Um pai e uma mãe precisa estar sempre em oração pela sua família, pelos seus filhos, pelas pessoas, família que eu digo, quem mora com você, na sua casa. É preciso orar pela liderança de uma igreja. Uma esposa precisa estar orando pelo seu marido, em especial pela sua liderança. Vou explicar o motivo no segundo ponto. E é preciso orar pela igreja, pelo trabalho da igreja. Então esse é o primeiro ensinamento que esse texto nos dá. Em tempos difíceis, é preciso pagar o preço que for necessário para obedecer ao Senhor, mas com inteligência, se preparar. 2, segundo ponto, líderes são alvos fáceis quando não tem o apoio do povo. Ali você vê que o menino, ele era vulnerável. Ele só se tornou rei, só foi um bom rei. O texto vai dizer que ele viveu 40 anos como um rei, fazendo uma coisa reta, que era aos olhos do Senhor. Ele só conseguiu isso porque ele tinha o suporte e o apoio do seu povo. Líderes são alvos fáceis. Então, quem é o líder na sua casa? É o seu marido? Então, ele é um alvo fácil. A esposa, os filhos precisam dar o suporte a ele, espiritualmente falando. Então, orem pelos seus maridos. Orem pelo seu pastor, pelo pastor Ismael. Vamos orar pelo pastor Ismael, porque o líder que não tem um apoio na sua igreja é um alvo fácil. Orem por mim o tempo todo. Então esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é em tempos difíceis, é preciso pagar o preço de obedecer ao Senhor. E o segundo ponto é que líderes são alvos fáceis quando não tem o apoio do seu povo. E o terceiro ponto, obedeça à Bíblia. Ponto final, por mais estranho que lhe pareça. Eu tenho certeza que quando Joiada reuniu as pessoas e disse, olha, eu tenho um plano para nós. Nós vamos nomear o menino rei. Vamos pegar ele tem 7 anos agora, ele já tem mais do que idade suficiente para reinar. E botar uma coroa sobre ele. Tenho certeza que muita gente pensou, mas isso é loucura. O menino não sabe nem amarrar direito os cadastros. Eu tenho certeza. Como é que esse menino vai reinar sobre nós? Mas, o que Joiada disse? Foi assim que está instruído pelo rei, por Moisés, na lei. Vai reinar a casa de Davi. Acabou, foi o que está escrito. Então ele vai reinar, porque ele é o único herdeiro, não tem nenhum outro. Vai reinar com 7 anos. Parecia estranho, pode parecer loucura hoje obedecer e fazer aquilo que Deus manda, mas obedeça, por mais que pareça estranho. Leu na Bíblia, obedece, só isso. Porque aí vem o quarto ponto. Deus sempre honra a nossa obediência. O quarto ponto é, Deus sempre honra a nossa obediência. Vamos continuar lá o texto. Amém. Agora no capítulo 24, né? Capítulo 24, versículos 1 e 2. E tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada fez isso tudo. Ele guardou o menino, ele protegeu o menino, ele criou o menino, para quando ele crescesse, ele coroou o menino diante do povo, ele fez alianças, ele trabalhou, ele chamou, botou guardas, fez tudo isso, coroou o menino. E ele nunca viu o menino se desviar do caminho do Senhor, porque diz o texto que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor enquanto viveu Joiada. Muito bem.
E aí eu pergunto, eu comecei falando dos grandes conquistadores, porque eles perderam os pais e aconteceram tragédias em suas vidas. E o menino, Joás, também não foi criado pelos seus pais, perdeu o seu pai, perdeu os seus irmãos, morreu todo mundo. E eu pergunto, será que os nossos filhos hoje, se eu morresse, se minha esposa morresse, será que eles teriam a capacidade de se manterem fiéis na palavra do Senhor, mesmo com a nossa ausência? É um desafio, é um dilema. Nós precisamos deixar os nossos filhos prontos para o mundo o quanto antes, porque você não sabe as batalhas que eles vão enfrentar. Então é preciso ter o cuidado e o zelo. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos preparar os nossos filhos? A primeira coisa é que o texto diz que Joás foi criado no templo. Joás foi criado no templo pelo sumo sacerdote Joiada. E assim nós devemos fazer com os nossos filhos. Quando eu digo criado no templo, mas meu filho foi criado na igreja. Eu levei ele na igreja todo domingo, ele participou e tudo mais. O que aconteceu que ele se desviou? O templo não é só a igreja. Ele tem que vir à igreja, claro, tem que participar dos eventos, claro, tem que se evangelizar, claro. Mas é preciso desenvolver uma mentalidade cristã na criança, em todos os aspectos da vida da criança. É preciso desenvolver essa mentalidade. Eu disse que as mães dos imperadores, elas diziam para eles, influenciaram as mentes deles, fizeram com que eles entendessem que eles estavam designados para algo maior. E os nossos filhos estão designados para algo maior. Em casa, como é que a gente faz isso? Todos os desenhos, todos os filmes, todo o tempo livre, tudo, brincadeiras, tudo pode ser usado para tratar de assuntos bíblicos. Não é se abster somente de tudo, mas é conduzir a conversa, conduzir o evento, conduzir um filme, para que aquilo possa trazer à luz as verdades bíblicas. Você lembra. Isso parece um trabalho árduo, difícil demais, porque nós não temos a intimidade com a Bíblia ainda. Porque se nós tivermos, quando nós virmos uma cena, um pai que morre por um filho, você vai saber associar isso. E em tudo que a nossa lente passa a ser a lente pela qual nós enxergamos o mundo, passa a ser a Bíblia. E é assim que nós vamos desenvolver uma mentalidade bíblica na mente dos nossos filhos. Tudo. A nossa casa precisa ser o nosso templo, onde nós vamos criar os nossos filhos. E mais, nossos pequenos Joás precisam estar protegidos na nossa casa. É o nosso trabalho. Antes de qualquer coisa, Joiada protegeu o menino. Ele cuidou do menino. E como nós vamos proteger isso? Como Joás fez? Joás se armou. Joás colocou guardas. Ele esteve em sentinela, protegendo o seu menino rei ali. Por que ele fez isso? E mais, ele teve o cuidado de não deixar nada que fosse impuro entrar, nada que fosse impuro. O nosso trabalho como pai, como mãe, é impedir que as coisas impuras entrem na mente dos nossos filhos. E isso começa conosco. Nós precisamos limitar o que é impuro, que vai entrar na nossa casa. E é difícil pregar isso hoje, porque hoje o mundo é totalmente sujo, impuro, e é preciso ter o discernimento de saber o que é e o que não é. A sua casa é o templo onde o seu pequeno Joás precisa estar protegido. E é preciso se armar. E como você se arma? Vai lá ler em Efésios. Em primeiro lugar, você precisa estar totalmente vivendo a sua vida com a Bíblia. Você precisa estar com a sua espada. A Bíblia é a sua espada. Faz isso, em primeiro lugar. Ore pela sua família, ore pelas pessoas, cuide das suas famílias, ensina, tenha o zelo de mostrar o que a Bíblia ensina sobre todos os aspectos. Eu estava, recentemente, meu filho lida com um pequeno bullying, um pequeno fazedor de bullying, e que agride. E eu, como pai, ficava pensando, ele precisa revidar. E a minha esposa, não, ele precisa revidar. E a gente nessa discussão, e como é que a gente vai fazer isso? E a gente chegou à decisão de que vamos entender o que a Bíblia ensina. E nós, eu e ela, caímos dentro da Bíblia, ficamos vendo versículos, o que a Bíblia fala sobre isso, como lidar com isso. É assim
que você lida com as questões do mundo. Eu não tenho certeza do que fazer, a Bíblia tem. Então eu vou à Bíblia, eu leio a Bíblia, eu procuro e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos guiar. E enquanto a gente debatia, meu filho me disse: pai, ele pode me bater, mas eu não posso bater nele. E isso foi profundo, porque mostra uma visão de que ele não está pensando só naquilo, naquele momento. Numa outra ocasião, eu estava jogando Street Fighter, ele e um outro rapaz, e ele ganhou. E o menino ficou brabo, saiu de perto, tá roubando, foi embora, brabo, nervoso. E aí ele veio e pegou um outro jogo que ele sempre perde por esse menino. Eu falei, achei que ele fosse arrumar briga. Eu falei, meu filho, o que você está fazendo com isso? E ele me respondeu, pai, ele vai me ganhar e vai ficar feliz. Visão maior do que a gente. Quem dera fosse sempre assim, mas não é, né? Às vezes eles se desviam. Então a gente tem que fazer o quê? Não, meu filho, tá errado, não é assim, tem que corrigir. E aí, incutir a visão. Como é que você faz só isso? Só dizer o que é certo, o que é errado? Vamos lá em Provérbios 31. Abre sua Bíblia no meio lá. E você vai chegar ou em Salmos ou em Provérbios. Bem no meio, é o último versículo. Lembrando que Deus sempre honra a nossa obediência. E eu vou encerrar com esse versículo aqui. É muito poderoso, as palavras da mãe do rei Lemuel. Capítulo 31 do livro de Provérbios, amém? Amém. Diz assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Então o rei Lemuel levou adiante aquilo que sua mãe lhe ensinava, papel dos pais. Versículo 2: como, filho meu, e como, filho do meu ventre, e como, filho dos meus votos, não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. O que ela está dizendo? Olha, você vai se tornar um rei. Você vai se tornar um rei. Você precisa escolher bem a mulher que vai ser a sua esposa. O texto depois vai dizer quem é a mulher virtuosa. Então você precisa ter o cuidado. Não se entrega a qualquer mulher. Ela está dando a ele a visão que tem para ele. Ele não é um qualquer, ele é um rei. E está começando a incutir isso. Quando ela vai dar uma orientação, ela está dizendo, olha, não seja como os outros. Pensa em quem você é, porque isto não é... Existe um caminho que destrói os reis. Existe um caminho que vai nos destruir. E este caminho está à parte da Bíblia. Então, a primeira coisa que a gente tem que ensinar, olha, crianças aqui, existe um caminho próprio para vocês. E esse caminho está na Bíblia. E aí vai dizer no versículo 4, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, e nem dos príncipes o desejar bebida forte. O que ela está dizendo aqui? Olha, vou ler o versículo 6, aqui continuando. Para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Uma coisa é você chegar para a criança e falar, olha, é pecado, não é pecado, e ficar dizendo que é errado, que não é errado. Outra coisa é você explicar para ela e dizer, olha, isso não é próprio para você, porque você tem um propósito na vida. Vocês, crianças, têm um propósito nessa igreja, que é o quê? De levar o evangelho, de ganhar almas para Jesus. Então, certas coisas, por mais que não sejam pecado, não são próprias para vocês. Não são próprias para os nossos filhos, porque nós temos um propósito. Nós estamos criando os nossos filhos para eles reinarem. A Bíblia diz que nós vamos governar o mundo com o Senhor Jesus. Então, o que é próprio para nós? Bebida não é próprio para nós, e assim deve ser, com qualquer outro assunto. Então, hoje, o que eu vou encerrar com essas palavras, tenha coragem de obedecer a Deus. Tenha coragem de obedecer a Deus, por mais que seja difícil. Tenha coragem. Lembre-se que líderes e o seu filho, ele é um futuro cristão, um futuro ganhador de almas. Ele precisa ter o apoio da sua família. Ore por ele. Obedeça a Bíblia, por mais estranho que pareça. E lembre-se que Deus sempre honra a sua obediência. Que Deus nos ajude, então, a incutir a visão de reino de Deus para os nossos filhos. Amém?